Salmo 127, a Bíblia diz as seguintes coisas, e nós vamos ler apenas 2 versículos, lá no comecinho que diz: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto desde a madrugada até tarde na noite e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Eu vou ler mais uma vez. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é? Em algumas versões diz vão, em outras versões diz inútil, é isso mesmo. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto desde a madrugada até tarde da noite e se preocupar em conseguir alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Fecha o olho aí, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, mais uma vez nessa noite, porque sabemos que o Senhor está neste lugar. Sabemos que é o Teu Espírito Santo quem está aqui fluindo, Senhor Jesus, falando, Senhor. É o Teu Espírito que está aqui passeando, Senhor, em meio aos louvores, tocando em nossos corações. É a Tua unção, Senhor Jesus, que está aqui nesse lugar, quebrando todo jugo, Senhor. E nós te agradecemos por isso. Senhor, te pedimos que nesse momento agora, à luz da Tua palavra, que o Senhor fale conosco de maneira poderosa, Senhor. Que o Senhor abra os nossos olhos para aquilo que está escrito na Tua palavra. Que o Senhor ministre ao nosso coração, Senhor. Que a minha voz humana aqui se cale, Pai. Que a minha voz seja, Senhor Jesus, completamente irrelevante aqui nesse lugar. Para que nós possamos ouvir apenas a voz do Senhor Jesus. Senhor, me usa como uma ferramenta apenas nesse lugar, nessa noite, porque todos nós aqui queremos e precisamos, Pai, ser ministrados por Ti nessa noite, e por isso nós oramos, Pai, e Te entregamos esse tempo, abrimos o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Todos nós, na nossa vida, a gente tem o desejo e a gente quer sempre construir alguma coisa, a gente sempre tem o desejo de construir algo na nossa vida. A construção, ela é algo que faz parte da vida de qualquer ser humano. E quando eu digo construção, eu não estou dizendo apenas de uma construção física, tipo uma construção de uma casa, aquela que a gente está passando na rua, a gente olha e fala, uma construção. Não é claro que aquilo é uma construção, mas quando eu digo construção, é com relação a um conceito de construir algo. A construção, ela é muito mais descrita como um conceito. Há pessoas que têm o desejo, e eu imagino e eu espero que todos aqui tenham esses desejos, de construir, por exemplo, uma boa vida com Deus, uma boa vida espiritual, e é algo que nós construímos. Eu imagino que todos aqui querem e têm o desejo de construir um bom relacionamento com Jesus, assim como tem muitas pessoas que têm o desejo de construir uma boa vida social, ou seja, ter bons relacionamentos, ter boas pessoas com quem se conecta, com quem conversa. Muitas pessoas querem construir uma boa vida financeira e não há pecado nenhum nisso, mas a gente sabe que para isso é necessário trabalho, é necessário esforço, mas há muitas pessoas que têm o desejo de construir uma boa vida financeira, tem pessoas que têm o desejo de construir coisas materiais, desejo de construir casas e etc. para si próprio, ou seja, trabalhar com isso, mas sobre todas as coisas, a construção, o conceito de construção é algo que está presente na nossa vida, na vida de todos nós. Desde quando nós começamos a ter um pouquinho mais de maturidade, quando nós saímos da infância, nós começamos a entender a necessidade e a importância de nós construirmos coisas. E é exatamente sobre isso que eu estou falando, porque a construção, esse conceito, tem a ver com o realizar. Tem a ver com não só aquilo que você planeja fazer, mas mais do que planejar, tem a ver com aquilo que você executa a partir de um planejamento. Quem está comigo entendendo diz amém. A construção, quando a gente diz, ela não é só parte de um planejamento, ela se torna uma construção quando você, a partir de um planejamento, você começa a executar, você começa a realizar. Ou seja, literalmente tem a ver com aquilo que você põe a mão na massa para fazer. E como eu disse, para realizar algo, nós sempre vamos precisar trabalhar para que aquilo aconteça. E
há uma coisa que é muito importante com relação a esse conceito de construção, a realizar coisas. É que não se constrói nada na nossa vida, e guarda isso que eu vou dizer, nada nós vamos conseguir construir sem saber como fazer, sem saber o que é mais importante para uma construção. Quais são as bases necessárias, onde que eu devo me apoiar, onde eu devo apoiar as minhas expectativas, as minhas coisas, o que usar, qual o caminho percorrer, quais as pessoas necessárias, quais os responsáveis certos que eu devo trazer para dentro dos meus projetos de construção da minha vida, quais são os processos corretos. Enfim, há muita coisa que nós precisamos saber para conseguir construir alguma coisa. E você pode até tentar construir alguma coisa sem saber o que é importante para construir. Só olhando e imaginando como se faz, você pode até tentar fazer alguma coisa, mas é quase certeza de que dará errado. É quase certeza de que uma construção sem saber como construir é fadada ao fracasso. Eu lembro, por exemplo, do meu primo e eu, quando nós éramos criança, um dia a gente resolveu construir um carro. Quem aqui já tentou construir um carro? Levanta a mão. Aí qual que foi a nossa ideia? Qual é a parte mais difícil do carro, de construir o carro? Fazer as rodas funcionar e tudo. E a gente pensou, vamos facilitar, meio caminho andado, vamos colocar 2 skates. E aí a gente prende uma madeira assim no skate, nos 2 skates. E aí a gente fez de papelão, pegamos uma caixa dura de papelão, fizemos a parte assim, irmão, ficou da hora. Pensa num carro nervoso. Aí ainda do lado ainda prendemos 2 cabos de vassoura assim, ó, para ficar tipo umas lanças assim no carro. Era invocadão, era tipo Mad Max, tá ligado? Beleza. Construímos o carro, fizemos um telhado pro carro, entramos 2, era 2 skates, entrou um de cada lado. Aí beleza, irmão, e o carro tava firminho, tava legal. Aí o que a gente fez? Essas coisas a gente só faz em casa de vó. Nós estávamos na casa da minha avó. Nós subimos lá no final da rua, lá em cima. Entramos dentro do nosso carro. Fechamos os papelão. E aí soltamos o carro. Ele começou a descer. O problema é que a gente esqueceu de que o carro ele precisa fazer curva. E aí a gente até pensou, igual o skate, se a gente jogar o corpo para lá, o skate vai para lá e nós vamos com o carro para lá. Só que o problema é que eram 2 skates e tinha uma madeira em cima, ou seja, não dava para virar. E aí o skate começou a descer, nosso carro começou a descer. E aí, adivinha, nós encontramos um outro carro, só que era um carro de verdade. Irmão, imagina a cena, a gente vindo assim, falava, vira mano, ele, vira você, eu não estou conseguindo, eu também não. E o carro chegando perto, e vindo aqui ó, e nós de cara no carro. Graças a Deus não fez nada no carro dos outros, mas o nosso carro desmontou inteiro. Sabe por quê? Porque a gente estava construindo algo que a gente não fazia a mínima ideia o como fazer, o que era importante. Até parecia que tinha dado certo, mas quando foi funcionar mesmo, não tinha, estava tudo errado. Então, construir algo sem saber como, ou sem saber o que é mais importante, é praticamente uma garantia de que vai dar errado. E esse salmo que a gente leu, o Salmo 127, ele fala exatamente sobre isso. Ele fala exatamente sobre se construir alguma coisa. E mais do que se construir, ele fala exatamente sobre aquilo que é mais importante num processo de construção. E só para vocês saberem, vou contar um negócio que vai deixar meu coração quentinho aqui. É de amor. Você sabe que quando a Marininha estava me resenhando, ela ficava me ligando, cara, você acredita? Ficava me ligando para me chavecar. Aí um dia a gente fez o que todo casalzinho que fica de papinho faz, crente. Vamos fazer um devocional juntos? Fala sério. Que mais tem a gente que chega para mim e fala, pastor,
encontrei a mulher ou o cara da minha vida. A gente faz até devocional junto. Falei, irmão, eu faço devocional até com meus cachorros. Pô, velho, para. Mas enfim, eu e Marininha no telefone, bonitinho, falou, vamos fazer um devocional? Vamos. E aí a gente fez devocional em cima do Salmo 127. E foi ali que o Senhor começou a ministrar na minha vida e na vida dela, de que ela era a mulherzinha certa para mim. E de que eu era o homenzão certo para ela. Tanto que nos nossos votos de casamento eu disse exatamente isso para ela. Nos meus votos de casamento eu disse, amor, lá no nosso texto de Salmo 127, diz que não se pode construir nada sem o que o Senhor esteja. E esse casamento eu só vou construir com você, se você topar junto comigo, colocar Deus no primeiro lugar. Foi ou não foi, meu amor? Ai, amor, vamos casar de novo. Foi fofo demais. Mas o que eu estou querendo dizer é que, basicamente, esse texto ele está dizendo sobre isso. É sobre isso. Ele está falando sobre trabalho e sobre construção. Deixa eu ficar bonito na foto aqui, peraí. Rolou? Rolou? Beleza, amém, glória a Deus. Olha só, presta atenção que o TDAH está forte hoje. Ó, basicamente o texto está falando sobre construção e sobre trabalho. Sobre esse entendimento que nós estamos falando, sobre saber o que é mais importante neste processo de construção. E lembre-se do que eu estou falando, eu não estou falando de uma construção de tijolo, cimento e etc. Eu estou falando do conceito de construir coisas para a nossa vida. O texto, ele está falando exatamente sobre isso, mas olha só, como ele é claro em dizer para nós sobre a consequência de construir algo sem saber o que é mais importante, sem saber como fazer. Ele fala no versículo 2, ele diz, no 1 mesmo ele diz também, é inútil, não é isso que nós lemos? Diz, olha, é inútil você tentar construir algo sem saber o que é mais importante. Como o meu carrinho é meu e do meu primo, vai dar errado. E o que significa ser inútil? É algo que não tem utilidade, é algo que não vale a pena porque é infrutífero, porque não vai ter êxito, é em vão, que não mostra para que serve, não tem nenhum resultado válido. Isso é ser inútil. E é exatamente isso que o texto está dizendo. Se você tentar construir alguma coisa na sua vida, se você tentar construir algo para a sua vida, seja em qualquer uma daquelas áreas que nós falamos no começo, sem saber como, sem saber o que é mais importante para se começar, é inútil. E eu tenho certeza que se tem algo que você não quer na sua vida que aconteça, é realizar algo de maneira inútil. Eu espero que você não queira isso. E aí, para isso, diante desse conceito todo que nós estamos falando, eu quero que você reflita comigo a partir desse texto aqui, exatamente sobre essa construção. E para isso, eu quero que você se atente comigo em algumas coisas. Primeiro, que o texto nos apresenta duas pessoas. Fica com a sua Bíblia aberta aí para você acompanhar comigo. O texto apresenta duas pessoas, ou seja, dois personagens da nossa vida. Quais são esses personagens? Olha lá, no versículo 1 ele diz: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. A primeira pessoa que esse texto nos apresenta é quem? O Senhor. O Senhor que é, como diz aqui no texto, o construtor. O Senhor que é aquele que deve ser o dono da obra. O Senhor que é aquele que entende o projeto do início ao fim. E o segundo personagem, a segunda pessoa que o texto nos apresenta são os trabalhadores. São os construtores. Por isso que em outra versão, a sua versão é o que? NVI? Lê aí, meu filho. Daqui para mim. O texto diz aqui, ó: se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Ou seja, o primeiro personagem que o texto nos apresenta é o Senhor, o construtor. E o segundo personagem que o texto apresenta são os construtores. Ou seja, eu e tu. Eu e você. Vira para quem está do seu lado e fala assim: agora é com nós. Que são aqueles que vão de fato colocar a mão na massa. São aqueles que vão executar as tarefas de maneira processual.
que executa o projeto que lhe é entregue pelo construtor. Quem está entendendo aqui? Ou seja, o texto está falando de duas pessoas, está falando de Deus, está falando de Jesus, e está falando de mim e de você, está falando de nós. E eu quero, então, a partir disso, e é por isso que eu quero que você preste atenção, porque semana que vem você vai ter que estar aqui. Eu vou dividir essa mensagem, então, em duas partes, porque hoje eu quero, junto com você, analisar a função do construtor, que é Deus. E na semana que vem eu quero apresentar para você, e eu quero que a gente pense junto sobre a função dos construtores, que sou eu e você. Então hoje eu quero que você foque junto comigo sobre o papel deste construtor, e este construtor que é Deus na nossa vida. Como ele faz, como ele trabalha, o que ele come, o que ele pensa. Virou o Globo Repórter, né? Calma, Siri, não falei com você, filho. Olha aqui, ó. Está me mostrando referências bíblicas do Senhor. Ó, converteu a Siri. Olha só, o que eu quero que você pense aqui comigo é aonde Deus deve estar e como Deus reage comigo e com você neste processo de construção, para que depois a gente pense um pouco com relação a nós. Então hoje nós vamos olhar para Deus, para a figura do construtor. E a base que esse texto nos apresenta aqui de uma maneira clara e simples. Nossa, estou atrasado. Eu vou correr, prometo. A base que esse texto nos apresenta aqui de uma maneira muito simples, que o texto deixa muito claro para nós, é de que Deus ele deve ocupar o lugar de centro da nossa vida, o lugar de dono da construção. É claro que Deus ele deve ocupar esse lugar independente de qualquer coisa, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele morreu por nós na cruz e Ele deve ocupar esse lugar no seu coração. Mas o texto ainda deixa claro para nós que você não só deve permitir que Deus ocupe esse lugar só por Ele ser quem Ele é, só por Ele ter feito o que Ele fez por você, mas como também o texto deixa claro que além de tudo, não permitir que Deus ocupe esse lugar na sua vida, na sua construção, vai garantir para você um fracasso. Então, deixar Jesus ocupar esse lugar de centro na nossa vida, de centro no nosso coração, vai muito além de nós simplesmente fazermos isso para termos a nossa vida com o Senhor. Vai também para que os nossos projetos de vida aconteçam da maneira perfeita e correta. Você está entendendo aqui? É um aglomerado de coisas. Além de Jesus ocupar esse lugar, porque Ele só por Ele ser quem Ele é, nós devemos permitir que Ele ocupe esse lugar de centro, porque é com Ele no centro que nós vamos ter sucesso nas nossas construções. Quem está entendendo diz amém. E é exatamente isso que o texto está nos dizendo. Mas olhando para o texto, o que eu acho maravilhoso é que a gente consegue enxergar nas entrelinhas, e aqui que é maravilhoso, gente. A gente consegue enxergar nas entrelinhas que Deus, quando Ele ocupa esse lugar de construtor, quando nós permitimos que Ele tome o centro da nossa vida e seja aquele quem controla todas as coisas, aquilo que Ele pode fazer, aquilo que Ele pode produzir vai muito além de alguém que é um simples projetista da minha e da sua vida. Vai muito além. Deus, Ele é tão maravilhoso que a gente vê nesse texto que, embora Ele já tenha dado a vida por nós, e embora Ele já tenha pagado o preço para que a gente tenha a vida, Ele ainda assim garante para nós que Ele vai fazer mais do que isso. Deus, Ele se apresenta para nós como um Deus próximo, um Deus cuidador, um Deus que é Pai, um Deus que é amoroso, um Deus que é protetor, um Deus que é abençoador. O texto deixa isso claro para nós, e é isso que eu quero que você preste atenção rápido comigo, que eu vou passar muito rápido agora por tudo isso. Lá no versículo 1, presta atenção, lá no versículo 1 diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. A primeira coisa que você precisa saber com relação a esse Deus, esse construtor, é de que Deus, Ele é um Deus que sonha e projeta a minha e a sua vida. Fala para quem está do seu lado, diz assim: Deus sonha sonhos para você. A Bíblia está dizendo isso.
Hoje em dia, por exemplo, é muito comum a gente ver aqueles projetos no shopping, tem aquelas maquetes gigantescas, sabe? E a gente vê que os responsáveis por esses projetos de condomínios e etc., são o que nós chamamos de construtora, não é isso? Existem várias construtoras. E a construtora, ela é a responsável por idealizar o projeto, por realizar todas as etapas da construção, desde a preparação do projeto, os estudos necessários para que aquilo aconteça, o terreno, as funções do empreendimento, até cuidar da execução de tudo aquilo, desde a sua fundação até o final do projeto, até a entrega do projeto pronto. Ou seja, o papel da construtora começa lá na idealização do projeto e vai até a elaboração de tudo, até o final da obra pronta. E é exatamente essa função que o texto nos apresenta sobre Deus. A função de alguém que é construtor. A função de Deus que não só projeta a sua vida desde o começo, como Ele te acompanha durante a execução da construção da sua vida, até o ponto final dela. Ele está dizendo que Deus, Ele deve ocupar este lugar. E com isso a gente consegue entender e fica claro para nós de que se Deus Ele é esse construtor, Ele tem planos e sonhos preparados para mim e para você. Porque essa é a função de um construtor. É isso que Ele confirma, por exemplo, quando Ele fala para Jeremias, Ele diz o seguinte: porque eu sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês tanto desejam. Não é isso que está escrito lá em Jeremias 29? Então olha só. A Bíblia está apresentando Deus como um construtor. E como é bom para mim e para você. Sabemos que um Deus que é poderoso, um Deus que é maravilhoso, um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, um Deus que sabe de todas as coisas, Ele está estipulando planos a seu respeito, para a sua vida. Deus, Ele se preocupa com aquilo que você vai fazer. Deus, Ele se preocupa com quem você se tornará. Deus cuida de colocar no nosso coração os planos e os sonhos que Ele tem ao nosso respeito, para que Ele possa cumprir esses planos na nossa vida. O problema disso é que muitos de nós, neste processo, nós perdemos esse time e nos perdemos dos planos de Deus para a nossa vida, porque a gente às vezes não tem paciência de esperar. Porque a gente às vezes não tem paciência de entender que Deus, Ele está construindo a nossa vida. De que para construir alguma coisa em algum lugar, muitas vezes Deus vai ter que remover outras. Às vezes a gente fica tão preocupado com os planos que a gente está tendo, com aquilo que a gente quer ser, com aquilo que a gente vai fazer, que a gente começa a colocar os carros na frente dos bois. E aí a gente toma o controle de tal maneira que a gente estraga um projeto de Deus para a nossa vida. O que eu quero dizer é que tem um monte de gente que às vezes chega para mim e fala: pastor, eu preciso saber, eu não sei se Deus Ele quer que eu faça isso ou aquilo e tal. E o segredo, que eu quero que você entenda isso, o segredo para você entender os planos de Deus para a sua vida, está no relacionamento com Ele. Porque quanto mais você se relaciona, mais você entende do que Ele tem para a sua vida. E mais do que isso, quanto mais você se relaciona com Ele, mais você tem paz de esperar Ele realizar os planos dEle na nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu olhasse para a minha vida há 5 anos atrás, eu jamais diria que eu estaria aqui pregando para vocês. Porque parecia que a minha vida ia para outro caminho. E eu confesso para vocês que durante algum tempo eu fiquei tentado em pegar e realizar os planos que eu tinha a meu respeito, ao meu ministério, a como as coisas seriam. Mas graças a Deus, tanto o Senhor quanto outras pessoas me seguraram e disseram: calma, você não precisa resolver tudo, porque Deus sabe os planos que Ele tem a seu respeito. Você precisa confiar, esperar e se relacionar com Ele. E de uma maneira inexplicável, inesperada, as coisas começam a caminhar de uma forma que tudo aquilo que você queria fazer, às vezes não era o que Deus queria, mas tudo que Ele faz é muito melhor do que a gente tinha planejado. O que eu quero que você guarde é que Deus tem planos para a sua vida. A sua faculdade, o seu trabalho, o seu emprego,
os seus relacionamentos, com quem você vai namorar, com quem você vai casar, tudo isso Deus tem planejado para a sua vida. Você vai executar, mas entenda que Ele precisa ter esse lugar de construtor na sua vida, e você precisa ter paciência de esperar, e enquanto isso, se relaciona com Ele para entender. Vocês estão entendendo isso? Segunda coisa que o texto nos apresenta, é que Deus, Ele é um Deus que nos protege. Fala para quem está do seu lado, Deus te protege. Isso aqui é a frase de vó, né? Deus te guarde, meu filho. Não é? Deus te guarde, meu filho. Mas olha só, no versículo 1 mesmo diz: se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. A Bíblia nunca disse que a nossa vida seria tranquila. A Bíblia nunca disse que nós não passaríamos por dificuldade ou por ataques, seja de pessoas ou seja do inimigo. A Bíblia nunca diz que nós não passaríamos por perdas, mas quando a gente olha para esse texto, a gente vê que além de Deus se apresentar como um maravilhoso construtor que planeja, que sonha a sua vida, Ele também se coloca num lugar de protetor. A gente vê que Deus se coloca num lugar de alguém que guarda e protege a sua vida. Muitos de nós, presta atenção nisso que eu estou falando, em nome de Jesus. Muitos de nós sofremos na nossa vida com medo. Medo do diabo, medo das dificuldades, medo das coisas não darem certo, porque nós nos esquecemos de que Deus é aquele quem nos guarda. Deus é aquele quem nos protege. A gente precisa se lembrar, e mais do que se lembrar, confiar que Ele está nos guardando em todo o tempo. E que mesmo uma adversidade, mesmo algo que pode estar tentando me provocar medo, pode estar gerando em mim, deve gerar em mim uma confiança de saber que em algum momento o Senhor vai agir. Essa é a esperança do crente, cara. A gente se esquece. O Salmo 91 mesmo, eu amo o Salmo 91, e eu digo isso para muita gente. Eu oro o Salmo 91, declarando ele sobre a minha vida, diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Tem gente sofrendo sem conseguir dormir, com medo, sendo atacado pelo diabo por um monte de coisa. Presta atenção, a Bíblia diz que aquele que descansa no abrigo do Altíssimo, ou seja, você precisa confiar no Senhor e descansar sua vida, porque Ele te protege. Aí diz isso, declaro ao respeito ao Senhor: Ele é o meu refúgio, Ele é o meu lugar seguro, Ele é o meu Deus e nele confio. Será que você consegue declarar isso sobre a sua vida? Será que você consegue agora? Nem estava programado para isso, mas será que você consegue repetir isso comigo? Diga assim: Ele é o meu refúgio. Declara com autoridade sobre a sua vida, porque é nesse momento que o reino espiritual começa a se mover. Quando você declara que o Senhor é o teu refúgio, diga: Ele é o meu refúgio, Ele é o meu Deus, Ele é o meu lugar seguro. Fala forte isso, fala: Ele é o meu lugar seguro, Ele é o meu Deus e nele eu confio. Será que você pode dizer isso? Fala: Senhor, eu confio em Ti. Abre sua voz, fala isso para Deus. Não estou brincando aqui, fala: eu confio em Ti, Senhor. Cara, isso aqui tem poder. Olha só o que diz: pois Ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade, a sua armadura e proteção. A sua fidelidade é a armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, presta atenção nisso, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao seu lado, 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Isso porque Deus é aquele que guarda a sua vida. Você precisa entender isso. Porque quando a gente começa a entender isso, a gente começa a sair, igual estava eu e a Karina andando lá no Rio de Janeiro, passando num lugar mó perigoso, cheio de um monte de gente. E eu disse assim para ela, falei: Karina, o segredo para a gente andar aqui no Rio de Janeiro é a gente andar com confiança, como se soubesse tudo e como se a gente não tivesse medo de nada. E a gente levantou o queixo assim e foi. Beleza, ninguém parou nós, ninguém falou nada para nós, ninguém roubou nós. Mas o ponto que eu quero que você entenda é que na nossa vida a gente tem que ser assim, cara.
Eu preciso saber que há um Deus me guardando, e pode vir diabo, pode vir demônio, pode vir quem for, pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à direita, eu não serei atingido porque eu sei que Deus me guarda. Será que você confia no Senhor a ponto de dizer, eu sei que Deus me guarda e eu não vou temer mais, eu não vou mais sofrer de medo? Em nome de Jesus, tem gente aqui que está sofrendo de medo das coisas. Deus quer tirar esse medo hoje da sua vida, porque Ele te guarda. E a última coisa que esse texto nos apresenta, está lá no versículo 2 que diz, é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Vira para quem está do seu lado e fala, Deus cuida de você. E aí diz o seguinte, Deus cuida de você porque Ele te ama. Olha só, quem está dizendo isso não sou eu. É a palavra que está dizendo. Eu até brinquei com algum, eu não sei com quem que eu brinquei ontem isso. Acho que foi com a Ágata. Cadê a Ágata? Está aí? Ô Jesus, está aí, filha? Eu brinquei com ela ontem, eu falei assim, eu vou pregar amanhã e eu vou falar que o segredo para Deus cuidar da nossa vida é dormir mais. Porque se Deus cuida daqueles que o amam enquanto dormem, eu vou dormir. Mas não é assim, estou brincando. Mas presta atenção. Há inúmeros relatos bíblicos, muitos. Se você pegar a Bíblia toda, você vai ler de homens e mulheres, pessoas que eram assim como eu e você, cheia de BO, cheia de pecado, cheia de dependência, um monte de coisa. A gente vê que Deus, quando encontra alguém que o ama, Ele o ama de volta. E mais do que o amar de volta, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Ninguém pode me convencer de que foi uma grande coincidência tudo o que aconteceu com José, por exemplo. E esse ano nós vamos ter uma série aqui falando sobre José. Já se prepara. Mas ninguém me convence, porque quando Deus olha para José, Ele vê alguém que é disposto a ser fiel e obedecer a Deus mesmo na adversidade. Deus demonstra todo o amor que Ele tem por José, mesmo na dificuldade, e Deus cuida de José. Deus cuida dele. Mais do que isso, quando a gente olha, por exemplo, para o povo mesmo no deserto. Gente, falando sério, alguém aqui já viu uma nuvem de fogo à noite? Alguém já viu uma nuvem no deserto que faz uma sombra a ponto de um povo gigantesco ficar protegido sem sol? Alguém já viu algum documentário da Discovery que gosta de ficar desmoralizando a Bíblia, mostrando isso para nós? Alguém já viu de alguma vez chover pão do céu para o povo comer? Mas lá aconteceu. E esses dias eu fiquei até impressionado porque acharam vestígios de coisas do Egito debaixo do Mar Vermelho. Mandei para todos meus amigos, ateu. Falei, explica essa para mim agora. Mas olha só, cara, Deus cuidou do povo no deserto. Deus mandou corvo alimentar Elias. Deus cuidou de Daniel. Você pode pensar, Deus podia ter cuidado de Daniel antes dele chegar na cova. Não, porque Deus precisa ensinar a gente também a depender dele. Mas me mostra alguém que entrou numa cova, fecharam a cova cheia de leão faminto e não foi comido pelos leões. O que eu quero que você entenda é que a Bíblia ela é repleta de histórias de um Deus que de uma maneira natural ou sobrenatural cuida das pessoas. E posso te dizer, guarda isso que eu estou te falando, Deus Ele cuida de mim e de você hoje. Deus cuida de nós o tempo todo. Jesus mesmo, Ele fala para a gente, não fiquem preocupados com o que vocês vão comer, o que vocês vão se vestir, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo é, cara, para de se preocupar com coisas banais da sua vida, para de viver sua vida preocupado se vai dar tudo certo, se não vai, porque Deus está cuidando de você. A gente se esquece de que Deus cuida de nós, e aí tem momentos na nossa vida que a gente fica desesperado por coisas que não precisa. Mais do que isso,
Tem gente que sofre preocupado com alguns pesos que tem carregado. A gente sabe que tem gente que vive uma vida de uma maneira cansada, sobrecarregada, porque fica suportando um monte de coisas da vida. E eu sei que a vida às vezes ela nos machuca mesmo. Tem situações que acontecem às vezes na sua casa que não é culpa sua. Tem situações que às vezes acontecem na sua vida que ninguém sabe o porquê aconteceu, mas elas acontecem e elas nos deixam cansados, sobrecarregados, fazem mal para a nossa vida emocional, nos geram ansiedade, nos geram depressão, brincam com com os nossos sentimentos. Há muitas coisas que acontecem, mas Jesus mesmo, Ele diz, a prova de que Jesus é aquele que cuida de mim e de você, é Ele dizendo: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Será que você consegue entender que em nome de Jesus, o resultado perfeito para a sua vida, para o alívio que você precisa, para a paz que você precisa, para esquecer das mágoas do passado, para limpar as feridas, é somente chegar até Jesus, porque Ele cuida de você? Você consegue entender isso? Você não precisa carregar peso, você não precisa carregar coisas do seu passado. Você não precisa carregar palavras que alguém, seu pai, sua mãe, amigos de escola, qualquer coisa, você não precisa carregar palavras que foram lançadas sobre você, que ferem a sua identidade. Você não precisa, porque Deus cuida de você, Deus tira o teu fardo, Deus toma você no colo e fala: aqui comigo você não vai sofrer. O problema é que a gente às vezes não acessa Deus, nós não acessamos. O que eu quero que você entenda é que Jesus, a maior prova que Ele tem de cuidado para nós, não é só isso que nós falamos. É a morte dele na cruz. A maior prova de cuidado de Deus para nós é nos garantir uma morada eterna com Ele. E antes mesmo que você pense: mas eu estou cheio de problema, cheio de dificuldade, eu não consigo perceber que esse amor de Deus, esse cuidado. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém vai te forçar a perceber isso. Você só precisa abrir os seus olhos e crer que Deus cuida de você. Ano passado para mim foi o ano, talvez um dos anos mais difíceis da minha vida, por inúmeros motivos. Deus provou minha fé. Minha esposa está aqui, não me deixa mentir. Muitos desafios. E eu não sou um super-herói por causa disso, mas esse texto que foi importante para o meu casamento e é importante para mim em todos os aspectos, me lembra de que tem um Deus que cuida de mim, e de que se eu não entender isso, é inútil eu ficar tentando me esforçar para tantas coisas, se eu não exercer a minha fé num Deus que cuida de mim. Você consegue crer que Deus é aquele que cuida de você? Você consegue crer que Deus está aqui nesse lugar, procurando pessoas que vão se lançar diante dele e dizer: Senhor, eu preciso do teu cuidado? Às vezes a gente não prova o cuidado de Deus porque a gente não se achega para Ele como devemos. Amém? Fique em pé, por favor, para nós encerrarmos. Enquanto você vai ficando em pé, olha só o que o texto está dizendo em Salmo 145, outro texto. Presta atenção aqui, com o temor do Senhor. Olha o que ele diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. O Senhor é bom para todos, derrama misericórdia sobre toda a sua criação. Pois o teu reino é para sempre, tu governas por todas as gerações. O Senhor sempre cumpre as suas promessas, é bondoso em tudo que faz. O Senhor ajuda os que caíram e levanta os que estão encurvados sobre o peso das suas cargas. Os olhos de todos estão voltados para ti com esperança, e tu lhes provês o alimento conforme necessitam. Quando abres a tua mão, satisfaz o anseio de todos os seres vivos. O Senhor é justo em tudo que faz e cheio de bondade. O Senhor é justo em tudo que faz. O Senhor está perto de todos que o invocam, sim, de todos que o invocam com sinceridade. Ele concede os desejos dos que o temem, ouve os seus clamores e os livra.
O Senhor protege todos que o amam, mas destrói os perversos. Louvarei o Senhor, e que todos na terra louvem o seu santo nome para todos sempre. Salmo 145. O que eu quero nessa noite dizer para você, a partir do ponto de vista de quem é Deus, demonstrado para nós no Salmo 127, é de que Deus, Ele é aquele que deve ocupar o centro da sua vida. Deus, Ele é o construtor da nossa vida. Deus tem já mapeado e desenhado uma vida maravilhosa para você, desde o dia que você nasceu até o dia que você vai morrer, para um dia se encontrar com Ele na eternidade. O problema é que a gente estraga muitas vezes no meio desse caminho. Mas hoje eu quero que você olhe para a sua vida, e você nessa noite, em nome de Jesus, se lembre de que Deus está aqui nessa noite, se apresentando para você como um Deus que te ama, um Deus que te ama a ponto de morrer na cruz por você. Deus, Ele está aqui mostrando para mim e para você: eu tenho planos a teu respeito, pode descansar. São planos bons, são planos de paz, não são planos ruins. Fique em paz, descansa, eu tenho planos para você. Mais do que isso, Deus está dizendo: você pode dormir tranquilo, você pode abandonar o seu medo hoje. Eu sei que às vezes não é fácil, tem gente aqui para te ajudar nisso, mas em nome de Jesus você pode abandonar o seu medo hoje, porque Deus cuida de você, Deus te protege, Deus vai à luta por você, desde que você coloque Ele nesse lugar. Deus não vai deixar nada faltar para você, se Ele for o centro da sua vida. Deus, Ele guarda a nossa vida, Ele cuida de nós. Tem gente carregando fardos pesados, tristeza, que nessa noite o Senhor está chamando: ei, é com você que eu estou falando, porque hoje você pode sair daqui alegre como você nunca foi. Você pode sair diferente de como você sempre foi, porque eu hoje cuido de você. Você só precisa experimentar isso. Feche o olho onde você estiver, em nome de Jesus. Eu não preciso falar muito aqui, mas se em nome de Jesus o Senhor falou com você em alguma dessas coisas, se você nessa noite tem carregado pesos que não precisa, e talvez fardos que te fazem mal, se você tem sofrido com tristeza, ou seja lá o que for, nessa noite você precisa que Deus remova esse fardo de você. A palavra diz: vinde a mim. E eu quero que você, num ato de coragem, um ato de se desafiar, eu quero que você saia do seu lugar e se lance aqui no altar do Senhor. Se nessa noite você precisa deixar medos neste altar e dizer: Senhor, eu não vou mais sofrer com isso. Senhor, eu não vou mais permitir que Satanás fique gerando em meu coração um coração medroso. Eu não vou mais permitir que Satanás fique soprando coisas ao meu ouvido sobre quem eu não sou, porque eu sei que o Senhor é aquele que me protege, o Senhor é aquele que vai à luta por mim. Eu sei quem o Senhor é. E mais do que tudo, se você em algum momento tem deixado de entender de que o amor de Jesus é para você, e de que tem planos do Senhor a seu respeito, e talvez você tenha tentado correr, fazer por sua própria perna, deixa eu te falar, entrega os teus planos ao Senhor nessa noite, neste altar. Coloca Ele no lugar de construtor, coloca Ele no lugar de centro da sua vida, e começa a provar de um Deus que faz planos maravilhosos a seu respeito. Eu vou começar a orar aqui, mas em nome de Jesus, você que está aí no teu lugar, e você que sabe que o Espírito Santo está falando com você, parece que há algo dentro do seu coração te incomodando, é um Senhor te chamando: vem para o altar. Esquece a vergonha agora, esquece quem está do teu lado, esquece o que vão pensar, esquece quanto tempo você tem de crente, esquece se você é pai, mãe, filho, filha, adolescente, jovem, adulto, não interessa, esquece isso agora. Vem para o altar, porque aqui nós estamos falando de um Deus que te chama, um Deus que fala: é contigo que eu estou falando, meu filho, eu te amo, eu quero cuidar de você. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos aqui, Pai, nessa noite, crendo de que o Senhor está nesse lugar, de que o Senhor é aquele que olha para cada um dos nossos corações. A Tua palavra diz que o Senhor sonda os nossos corações. O Senhor sabe o mais profundo dos nossos corações. O Senhor sabe quem nós somos. O Senhor sabe os planos que a gente tem desde o começo da nossa vida. Mas sobre todas as coisas, o Senhor sabe os planos que o Senhor tem ao nosso respeito. Pai, o diabo tem tentado roubar os planos que o Senhor tem para a nossa vida.
Satanás tem tentado roubar os planos que nós poderíamos estar vivendo na Tua presença, Senhor. Pai, muitas vezes nós mesmos colocamos os nossos pés à frente e tentamos caminhar a corrida sem saber como, e atrapalhamos o plano do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, sobre a vida dos Teus filhos nessa noite, Pai, que os planos do Senhor, Pai, comecem a ser soprados a partir de um novo relacionamento, a partir de uma nova vida contigo, Senhor, em nome de Jesus. Que nenhum tipo de pecado, Pai, que nenhum tipo de acusação de Satanás possa impedi-los, Senhor Jesus, de perceberem e entenderem, Senhor, os planos que o Senhor tem a respeito deles, Pai, e que são planos de paz e não de mal, Senhor, para dar para eles a vida que eles esperam, Senhor, em nome de Jesus. Pai, coloca a Tua mão, Senhor, sobre aqueles, Senhor Jesus, que têm sofrido com medos, Pai, com, Senhor Jesus, dificuldades e desafios, Pai, com acusações de Satanás, Pai, em nome de Jesus, coloca a Tua mão para que eles possam provar hoje de um Deus que é poderoso, de um Deus que guarda, de um Deus que protege, e como diz no Salmo 91, habitando no esconderijo do Senhor, nós podemos descansar. Que todos esses aqui possam provar a partir de hoje que Tu és o Deus que pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque o Senhor é quem me guarda, o Senhor é o nosso refúgio, e nós confiamos em Ti. Senhor, desenvolve um coração confiante em Ti nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, Pai, põe Tua mão sobre as Tuas filhas nessa noite, Pai, sobre todos os que estão aqui neste altar, e em nome de Jesus, todo fardo, toda acusação, todo peso que tem carregado, Senhor, seja trocado hoje pelo fardo do Senhor, que é leve. E que elas possam, Senhor, que todos nós aqui possamos provar, Pai, de um cuidado sobrenatural do Senhor, de um cuidado que nos traz a paz, de um Deus que traz a paz em meio a qualquer tipo de tempestade, Senhor, em nome de Jesus. Que toda depressão, Senhor, que todo pensamento intrusivo, que todo, Senhor, sentimento de suicídio, Senhor, seja retirado e trocado hoje pela paz de um Deus sobrenatural, que cuida de nós em todo o tempo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Põe Tua mão, Espírito Santo de Deus, Pai, e começa a revelar hoje, Senhor Jesus, para cada um, de maneira sobrenatural. Começa a confirmar no coração do quanto o Senhor os ama, do quanto o Senhor os tem para cuidado, do quanto o Senhor deseja cuidar, do quanto o Senhor tem prazer em vê-los, Senhor, permitindo que o Senhor guarde e cuide da vida deles, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, toma o controle da nossa vida nessa noite, Pai, em nome de Jesus. E sobre a vida de cada um, Senhor, seja derramado, Senhor Jesus, o Espírito Santo do Senhor, para algo novo e um tempo novo, confiando no Deus poderoso que nos guarda, o construtor da nossa vida, o Deus da nossa esperança, o Deus que é o nosso refúgio, o Deus que é aquele que nós amamos e confiamos e sabemos que podemos caminhar e construir, que o Senhor está à frente. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, Pai, em nome de Jesus, Pai.